É muito legal ver isso porque ele citou no final uma coisa que a gente tem falado muito, que é conexão. A gente está pensando em máquina, mais dispositivos, novos parceiros, mas a gente precisa continuar conectando pessoas. Então hoje eu vim aqui falar para vocês como nós estamos mudando a forma de produzir, porque sempre, não sempre, mas durante muito tempo se pensou em produção como ato de extrair cavaco. É produzir a máquina produzindo, é injetor injetando, é o operador fazendo o trabalho. Eu quero convidar vocês agora, como a gente vai falar de como nós estamos mudando e como a forma está mudando. Eu gostei do teu posicionamento que é, por que não? Por que não mudar? Nós vamos falar como a forma está mudando e por que nós precisamos mudar. E eu faço um convite para vocês, para que a gente dê um passo para trás da produção. Ao invés de eu pensar na máquina produzindo, eu vou dar um passo para trás e entender o porquê eu tenho que planejar isso. Por isso a gente vai falar de manufatura digital. Tudo é digital, tudo precisa ser digital, o que puder ser digital será digital, e o que a gente há um ano atrás pensava que não era digital, hoje já é, isso já é uma realidade, isso é fato. Não é mais uma, entre aspas, uma promessa, uma tendência, deixou de ser tendência. Outro convite para vocês, olhem essa fábrica, é uma fábrica bonita, do meu ponto de vista, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que ela é muito bonita. Limpa, organizada, show de bola, tem molde ali de injeção, tem máquina. É uma fábrica bacana. Se você olhar para a sua fábrica hoje, talvez você vá... Você consegue se reconhecer aqui? Talvez sim, talvez não. Muito do que se falou hoje, né? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Mas eu penso que, olhando para ela, é uma fábrica organizada. E está tudo certo. Inclusive, não tem ninguém trabalhando. Ou ela está trabalhando. Agora, olhando para essa fábrica, embora ela pareça muito bonita, a gente tem um baita desafio. Porque essa fábrica, ela faz parte... E ela é, na verdade, um ecossistema, onde eu tenho uma fábrica que é realmente perfeita, mas ela é formada de diversas áreas. E bom se toda a fábrica necessariamente fosse perfeita. E essas áreas aqui precisam se conectar, elas precisam se conversar, porque cada um desse setor faz parte, gera esse ecossistema, e cada parte dessa fábrica, em tese, tem os seus anseios. Eu preciso produzir, a engenharia tem que projetar, o PCP tem que tentar organizar o meio do jogo, suprimento tem que alimentar a fábrica, vendas tem que vender, e o financeiro está aqui, ó, fazer mais com menos. Todo mundo aqui falou de prazo, todo mundo falou de custo, então essa é uma realidade. E olhando para a fábrica de vocês também, eu estou convidando vocês a fazer esse exercício, digamos assim. Talvez quando a gente olha para a nossa fábrica, como eu olhei para aquela fábrica, é tudo muito lindo, água tranquila, céu azul, está tudo perfeito, está tudo rodando. Mas como eu convidei vocês para dar um passo para trás, ou seja, de entender o que está acontecendo atrás desse processo, quando você... Tem muito daquele processo que fala, não vou nem mexer aí, porque se eu mexer eu vou descobrir coisa que eu não quero. Eu vou descobrir coisa que não está tão evidente. E hoje na nossa indústria, muitas vezes, por não se antecipar, por não planejar e por não programar, quando a gente tenta chegar em um problema, a gente descobre que o buraco é muito mais embaixo. Ou seja, quão competente ou quão assertivo eu estou sendo no meu planejamento do ponto de vista que eu estou prevendo o futuro. E talvez você queira prever, daqui a 5 anos... Ok, daqui a 5 anos é legal pensar daqui a 5 anos, mas eu tenho que pensar o que vai acontecer se a minha máquina estragar à tarde. Porque se a minha máquina estragar à tarde, eu quero fazer o exercício. Na empresa de vocês aqui, quem trabalha na indústria? Lá na empresa de vocês, levanta a mão quem tem uma máquina lá hoje desligada da tomada de reserva. Ela está de reserva lá, está desligada, esperando acontecer alguma coisa para que eu possa imputá-la na tomada e botar para trabalhar. Alguém tem? Não. Porque custa muito, porque é um investimento e porque é dinheiro parado. Então a gente não trabalha com estoque de máquina. Até estoque de material a gente se reduz, a gente não trabalha dessa forma. Então o que eu estou convidando vocês é dar um passo para trás e enxergar o que está embaixo, porque o que está em cima é fácil de ver, é muito fácil de ver. Então vou falar sobre 3 coisas para vocês. Sequenciamento de produção, nivelamento de carga, agora entrando no mundo da manufatura, e sincronização de fluxo. O que isso quer dizer em tese? Embora eu tenha nomes aqui, eu posso chamar de qualquer jeito. Eu posso chamar de como que eu organizo, eu posso chamar do fluxo, eu posso chamar como é que eu resolvo os meus problemas. Você pode chamar do jeito que você quiser, pensando lá na tua indústria.
Eu chamei desse jeito, que é uma forma de deixar, né, uma forma de nomenclaturar esses termos. Aqui eu tenho um exemplo onde eu estou olhando agora não apenas para o presente, mas olhando para o passado do ponto de vista que eu estou olhando primeiramente o que eu tenho que produzir. Então, se eu tenho que produzir, o que eu tenho que colocar lá na minha máquina de estoque? Mas pensando no estoque, eu tenho que estar interligado e conectado com aquilo que eu já recebi, aquilo que já está na minha fábrica, com aquilo que vai entrar na minha máquina à tarde, mas também com aquilo que vai acontecer no segundo turno. E como que eu estou vendo qual é o estoque mínimo e estoque máximo para que eu tenha certeza de que aquele produto vai ser produzido na hora que ele precisa ser produzido? Como eu disse para vocês, eu fiz um convite de olhar para trás. Eu não estou pensando aqui nesse momento, sim, pura e simplesmente na máquina que está lá tirando o cavaco, na injetora que está injetando, no operador que está fazendo alguma coisa. Eu estou pensando em como eu vou dar subsídio para que ele possa trabalhar. E por isso eu estou falando de nivelamento, de carga, estou falando efetivamente de carga, porque sem estoque, sem matéria-prima, a máquina não produz. Vou fazer um outro exercício com vocês agora. Eu tenho as minhas máquinas e qual é o meu carga-máquina efetivamente? Como é que eu sei quando acaba um processo? Eu sei que existem formas de fazer isso com sistema de gestão e assim por diante, que muitas vezes eu rodo hoje à noite para que amanhã ele alimente a minha fábrica, mas como eu sei em tempo real o que está acontecendo com essa máquina, o que está sendo produzido em cada máquina, e como eu sei necessariamente como organizar e planejar isso. Porque o planejamento eu comecei há um tempo atrás, essa semana eu tenho que fazer tal coisa, esse ano a gente quer produzir tal coisa, mas como que eu estou programando efetivamente o meu dia agora baseado no que está acontecendo? Eu estou literalmente fazendo analogia com o iceberg quando eu estou olhando a parte de baixo, olhando aquilo que não é bom, mas que é fundamental para que o processo aconteça. Porque isso está diretamente impactado ao prazo. Prazo está impactado a custo. Custo está impactado a qualidade. Você baixa o custo, qualidade. Qualidade está impactado satisfação do cliente. Satisfação do cliente está impactado diretamente com a forma que o teu cliente vê você como fornecedor. Então, embora eu esteja falando de um sistema de APS, eu estou falando de um sistema que pode dar visibilidade para que você preveja o futuro e saiba o que está acontecendo na tua empresa. Vou citar um outro exemplo aqui também, que eu quero fazer simulações. Meu Deus, mas eu tenho grandes necessidades, eu tenho essa peça, esse cliente, aquele ligou gritando, aquele está atrasado há 3 dias. Acontece isso lá ou não? O meu cliente interno e o meu cliente externo. Eu quero fazer simulações para poder verificar se o que está acontecendo na minha fábrica vai ser real ou não. Então eu quero fazer simulação colocando mais uma máquina, eu quero fazer uma simulação colocando mais um operador, eu quero fazer uma simulação colocando mais horas extras. O que eu tenho que fazer? Como é que eu defino um investimento em uma nova máquina? Será que eu estou usando as máquinas que eu já tenho da melhor forma? Durante muito tempo, talvez tenha sido mais fácil. Manda vir máquina, manda vir máquina, manda vir máquina. Hoje nós temos problema de espaço, de logística, de custo, de investimento, de mão de obra qualificada. Então, o que eu estou mostrando para vocês é uma oportunidade de prever o futuro, alinhado com o presente, mas pensando naquilo que aconteceu ontem, refletindo no que aconteceu ontem, para que eu possa, de certa forma, poder criar condições para isso. E essas métricas de análise, elas não são definidas por mim ou pelo sistema. Elas são definidas por você, baseado na tua regra de negócio. Ou seja, eu digo o que é bom e o que não é bom para a minha fábrica. E a partir disso eu faço planejamentos efetivamente falando. Aqui um exemplo que eu trago, aconteceu que uma máquina quebrou. Um exemplo, uma máquina quebrou, entrou em manutenção, seja preventiva, seja corretiva, mas nesse caso aqui o negócio não está legal. E eu sei que por essa máquina ter quebrado, por exemplo, eu vou ficar atrasado. O meu processo vai atrasar. Bom, já é um grande adianto eu conseguir entender que o fato de não ter uma máquina faça com que eu entenda quanto tempo eu vou atrasar. Já é uma grande coisa. Eu começo a olhar para a parte de baixo do iceberg. Mas eu quero fazer um novo arranjo. Será que eu tenho que atrasar o prazo? Ou será que eu colocando hora extra, necessariamente nesse meu exemplo, eu consigo resolver o problema? Eu não sei. Então eu vou validar e vou testar. E vou de repente aumentar minha carga horária, vou colocar mais pessoas para trabalhar se eu tenho essa disponibilidade. Eu vou tirar aquela peça daquela outra máquina e vou colocar nessa máquina para que eu consiga entregar. Porque esse meu prazo está mais apertado, porque esse cliente é fundamental. Então aqui eu estou dizendo, por exemplo, que com 3 horas extras durante uma semana eu consigo resolver o meu problema. Agora, eu vou esperar isso acontecer, eu vou esperar o prazo estourar para tomar essa decisão? Tudo que foi falado até agora
desde o Porã, passando pelo Luiz, pelo Rodolfo, por todo mundo. O belo exemplo do Senai que nós temos é qual a nossa capacidade efetivamente de prever as coisas, de pensar antes. Por isso que eu convidei vocês no começo a dar um passo para trás. E dar um passo para trás quer dizer que necessariamente eu estou analisando aquilo que vai acontecer. E aí a gente entra numa outra coisa. Imagina todo o esforço que foi feito em engenharia, todo o esforço que foi feito em simulação, todo o esforço que foi feito em planejamento, em programação, e a máquina vai, em algum momento ela vai ter que produzir. E é muito importante vocês pensarem que todo esse tipo de análise a gente poderia estar fazendo aqui agora, enquanto lá na empresa de vocês as máquinas estão produzindo. Ou seja, eu estou planejando. E eu vou fazer um novo convite agora para que a gente possa falar sobre inteligência, inteligência industrial, que é uma coisa realmente atual. A gente começou a dizer algum tempo atrás, os especialistas dizem, cada um diz de uma forma, mas enfim, o conceito é o mesmo, que o software vai dominar o hardware. Prova disso é o telefone que está na tua mão, no teu bolso, ou o meu que está na cadeira. Ele vai dominar o hardware. Mas a gente entendeu, nessa transformação, que ele não vai só dominar o hardware, como ele está dominando o hardware. A gente falava no passado que ele iria dominar o hardware. Meu ponto de vista já mudou. Ele está dominando o hardware, eu vou mostrar agora por quê. Porque a gente entendeu e a gente desenvolveu formas onde, com o mesmo hardware que eu já tinha, eu consigo fazer muito mais coisas. Ou seja, o poder está no meu desenvolvimento, não estou necessariamente amarrado a um dispositivo. E é o que a gente vai ver agora. Por isso que eu diria que nós estamos mudando e dominando o hardware dia após dia, com vários exemplos que nós tivemos a partir de agora, começando de plataformas de uso comum, como transporte, até software de engenharia. Correto? O mesmo aplicativo de um táxi que rodava no teu celular, roda um aplicativo de mobilidade urbana. E o mais interessante disso é que Uber é a maior empresa de transporte, digamos assim, e não tem nenhum carro. Airbnb é a maior rede hoteleira do mundo e não tem nenhum hotel. Porque é o software que está dominando tudo isso. E aí eu quero fazer uma breve lembrança para vocês. Em 2016, nós implementamos uma interface de coleta de dados, que era muito bacana, um terminal mais legal para uso industrial, mas que fazia um monte de coisa porque era touchscreen, porque estava integrado com o sistema ERP, porque estava integrado com o teu sistema de gestão de um modo geral. Então, era o hardware. E o software era o que rodava ali, que era o que a gente tinha desenvolvido. Em 2016 nós fizemos isso. E nesse evento aqui nós mostramos. Em 2017 nós evoluímos. Nós colocamos essa plataforma dentro de um ambiente mobile, ou seja, todo mundo tem isso na palma da mão, e eu continuava coletando dados, e através desses dados eu mandava isso para o meu sistema de gestão, meu sistema ERP, fazia cruzamento de dados, interligava tudo e trabalhava de maneira conectada. Então estou fazendo essa breve lembrança para vocês, para dizer que nós mudamos o jogo. Quando a gente entendeu e desenvolveu coisas onde com o mesmo hardware eu consigo fazer efetivamente muito mais. E o que a gente vai ver agora é o que nós podemos fazer em 2018, que é a grande sacada, acho que todo mundo procura, que é customização. O que eu vou mostrar para vocês agora é a possibilidade de você customizar o teu sistema de gestão de produção exatamente de acordo com a tua regra de negócio. Porque o que serve para injeção, talvez não sirva para usinagem. O que serve para uma empresa, talvez não sirva para outra, porque cada empresa tem o seu jeito de trabalhar. Então, se nós falamos em 2016 de um coletor de dados, se nós falamos em 2017 de mobilidade, hoje eu vou reforçar a fala disso, mas eu vou falar principalmente de customização, que é o que a gente quer, que é o que a gente procura em todas as plataformas que a gente utiliza, baseado em experiência. Aqui eu tenho uma tela muito simples de planejamento, onde eu consigo integrar com outro sistema que eu falei, e eu estou, em tese, planejando o que vai acontecer e já começando a dar essa resposta visual para o meu operador. O que vai acontecer? Qual o planejamento que vai acontecer? O que eu quero inserir nesse planejamento? Qual cruzamento de dados eu quero fazer com o meu sistema que previu isso anteriormente? Um outro exemplo, eu só quero, por exemplo, lá adicionar um planejamento. E até aí tudo certo. Mas, até então, quando a gente falava de coletor, seja o celular, seja o dispositivo plugado na máquina, quando a gente falava de coletor, a gente falava, entendendo aqui uma analogia, o que é um coletor? Coletor é alguma coisa que coleta dados. Pura e simplesmente ele coleta dados. Essa é a forma gramatical, inclusive. Está aqui, puxei de um dicionário. Ele está coletando dados e mandando para algum lugar.
A transformação digital que nós estamos empregando, e por isso que o software está dominando o hardware, é que a gente deixou de usar o coletor como pura e simplesmente algo para imputar dados e enviar dados para algum lugar. Ele passa a ser uma interface de comunicação, conectando empresa, conectando operador, conectando PCP, conectando vendas, conectando as áreas que fazem parte desse ecossistema que forma a corporação em si. Eu vou fazer um exercício agora com vocês, e nós vamos juntos criar uma interface de comunicação que eu quero que apareça lá na máquina, lá para o meu operador. Mas essa interface ela é customizada, porque tem que obedecer à minha regra de negócio. Aqui nessa fábrica se trabalha assim, e por N motivos a gente precisa que apareça para o operador. Então vou começar o exercício, eu quero que apareça obviamente aqui o nome do produto, uma abinha lateral. Eu quero colocar para esse operador, primeiro, para ele saber o status dessa máquina. Amarelo, setup. Vermelho, não é bom. Verde, legal. Azul, manutenção, quer dizer, é visual. Outro exemplo, eu quero que ele saiba quando coloca a máquina em produção, isso é touchscreen. Mas eu também quero que ele coloque setup, eu também quero que ele coloque parada, eu também quero que ele coloque manutenção. Eu estou configurando a minha interface de gestão de produção. Porque eu disse que a veia agora é da customização, ou seja, nós precisamos ser mais específicos, porque cada vez mais a gente tem que obedecer às regras de negócio para poder ser mais competitivo. Mas eu quero que apareça a foto do meu operador. Por quê? Porque é uma gestão visual, eu tenho que saber quem está trabalhando com aquela máquina, ele tem que se identificar com aquele processo. Mas eu também quero começar nesse coletor que deixou de ser um coletor, porque ele passou a ser uma ferramenta de conexão da empresa, digamos assim, eu quero já saber o tempo realizado, eu quero saber a todo momento qual é a minha eficiência em tempo real. Adianta eu saber no final do dia que a minha máquina não produziu o que deveria ter produzido? Adianta. Senta e chora. Ou você volta para o teu planejamento e amanhã você tenta fazer diferente, mas aquele tempo ele não volta. Nós estamos falando de impressão 3D, 24 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aqui é a mesma coisa. Então eu quero que em tempo real já apareça qual a eficiência desse operador, ou dessa máquina, assim, digamos. Mas eu também quero saber que máquina é essa. Isso é uma interface, eu quero que ele saiba, será que eu puxei a ordem de produção correta? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Eu estou configurando essa interface. Onde é que eu estou? Né? Em qual momento do meu processo eu estou? O que falta para mim fazer? A quantos % eu estou dessa ordem de produção, efetivamente falando? Porque eu preciso imaginar que se eu previ 6 horas para fazer essa ordem de produção, já passou 4 horas, eu ainda estou em 50%, eu não vou acabar. Então eu preciso tomar essa decisão aqui e agora para poder resolver esse problema. Mas, como é configurável, talvez eu prefira enxergar assim. As mesmas informações de uma maneira diferente. Eficiência, qualidade, rejeito, eficiência geral, a máquina, código da peça, interligado com o meu sistema de gestão e assim por diante. Ou talvez eu prefira enxergar assim. Porque eu estava num coletor, num monitor que era pequeno, agora eu estou numa televisão, estou num monitor maior. Isso é responsivo, ou seja, ele se adapta, a interface se adapta de acordo com o dispositivo que você está utilizando. Porque olhando daqui de cima, para as pessoas que estão tirando foto, eu vejo vários celulares diferentes. Cada um é personalizado. Imagina se eu disser, para poder usar isso aqui, tem que usar esse celular. Mas vou ter que comprar um outro dispositivo? O que eu estou dizendo para vocês é que isso funciona com o aparelho que vocês têm na palma da mão. Ele é responsivo, ele se adapta. Por isso que reforço que o software está dominando o hardware. O hardware continua sendo o mesmo que você tem aí. O que eu estou dizendo é a possibilidade de você dominar isso. Aqui, por exemplo, eu tenho essa mesma interface de comunicação, digamos assim, ligada diretamente num monitor, rodando numa página da web. Isso é um navegador de internet. Mesma coisa. Aqui, por exemplo, eu quero agora colocar uma tela de descanso. O operador não fica o tempo todo clicando nisso. Eu quero ter uma tela de descanso para que eu, como gestor da produção agora, consiga olhar de longe e saiba o que está acontecendo naquela máquina. O operador que está lá, ou deveria estar lá, né? Porque ele faz parte do processo. O operador faz parte do processo. Ele deixa de ser simplesmente um elemento que está ali para operar, mas ele faz parte desse processo, porque a grande jogada é conectar as coisas. Ou, de repente, eu possa inserir aqui, por exemplo, uma visualização 3D. Falamos aqui, o que é melhor, eu dar um monte de papel para ele que ele tem que ficar interpretando cota ou entregar uma imagem que ele possa girar?
enxergar essa imagem. Importante dizer que isso aqui está conectado com o meu sistema de gestão, está conectado com o meu sistema de programação de produção. Isso aqui é em tempo real, é agora. Se houver uma alteração nessa peça, se houver uma alteração nessa ordem de produção, a próxima vez que eu chamar ela, essa imagem já vai estar alterada. Só o tempo de eu sair desse lado do palco, chegar nesse outro lado aqui com um papel na mão. Ô operador, me dá aquele papel lá que vão alterar o desenho. Eu vou para lá, eu vou para a engenharia. Só o tempo de eu fazer isso, a máquina já produziu uma peça, 2 peças, 3 peças. E aí, num momento da indústria, onde a gente briga por cada detalhe, por cada peça, por cada quantidade de material, tentando reduzir custos em tudo, isso é o que faz você conseguir ser mais assertivo ou menos assertivo. É visual. Tem que ser visual. Aqui eu posso imputar dados. Eu posso, como operador, falar, está faltando material na minha máquina. Está faltando um periférico da minha usinagem, está faltando um dispositivo. Mas eu não preciso ir lá para falar. Eu falo aqui, direto, rápido. Aqui um outro exemplo, nós estamos falando de responsividade, nós estamos falando de mobilidade. Eu tenho aqui um tablet que está rodando a mesma interface e eu estou configurando o que eu quero enxergar nessa interface. Eu estou configurando isso baseado em como o software foi desenvolvido para a minha empresa. Um outro exemplo, dispositivos móveis têm câmeras. QR Code é uma tecnologia antiga, está aí no crachá de vocês. Identifica vocês, se eu anexar eu sei quem é você. A gente simplesmente está trazendo isso para dentro da indústria. Onde eu posso, por exemplo, com um dispositivo móvel, através de um QR Code, bater naquele QR Code, com um leitor de QR Code, por exemplo, e ter aqui direto na minha tela a minha informação de produção. Quais são as ferramentas que eu utilizei para poder fazer esse processo? Como que eu vou fixar? Ou seja, informações de produção que estão literalmente na palma da mão. E não é, mas todo mundo fala agora em mobilidade, ok. Isso está acontecendo. O que eu estou dizendo para vocês é que nós estamos conectando as coisas e é o que vai ser o diferencial se a tua empresa vai conseguir ser mais competitiva ou não. Porque o tempo de eu levar um papel e voltar com um papel, eu tirei uma foto, escaneei um QR Code e tenho aquela informação. Quando hoje, na verdade, eu tenho que imprimir 5 folhas dessa e entregar para o operador, cópia controlada, vai e volta. Se não fosse a questão de consumo de papel, aqui nós estamos falando de uma questão ecológica de custo, tenho a questão do consumo de tempo, que é o tempo que eu gasto para poder transitar pela fábrica e efetivamente poder fazer essa troca de informação. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, seja industrial ou particular, já ficou offline. Acabou a bateria, né? Caiu a conexão, deu problema no sinal de internet, por N motivos. Deu problema lá no Netflix, ou seja, todo mundo por algum momento já ficou offline. Como nós estamos dominando isso, e a gente está falando para vocês que eu tenho a possibilidade de ser mais assertivo, eu consigo, por exemplo, se eu estou com um dispositivo de coleta na minha mão, não só mais coleta nesse momento, caiu a conexão, mas eu consigo continuar trabalhando. Porque ele suporta processos offline. E não pela questão simplesmente de conexão. Mas vamos supor que eu estou em uma área da fábrica que não tem internet. Como é que eu vou apontar isso? Vamos supor que eu quero fazer uma entrega, eu quero apontar aquilo que eu estou fazendo. Como é que eu vou apontar isso se eu não tenho conexão a todo e qualquer momento? A possibilidade de trabalhar offline faz com que uma vez que eu fiz apontamentos e eu entro novamente numa comunicação, ele pega tudo isso num pacote de dados e devolve. Mas o fato de não ter conexão não me impede de apontar. E o benefício disso é mobilidade. Você pode continuar fazendo apontamento da tua produção, gerindo a tua fábrica de qualquer lugar. Porque no primeiro momento que você tiver conexão, ele vai subir esses dados, um pacote de dados, e vai alimentar o teu banco de dados. Isso vai acontecer em algum momento, em alguma necessidade. Que é justamente hoje, mas se eu vou lá, se eu vou pegar uma peça lá do outro lado da indústria, que é grande, lá não tem internet, eu tenho que esperar ele chegar aqui para saber. E muitas vezes ele esquece nesse caminho, se perde informações. Não, aponta lá. A hora que você entrar na conexão de novo, está tudo no servidor. Isso acontece, essa é a nossa realidade. Então aqui mais um exemplo, onde eu estou confeccionando, digamos aqui, desenvolvendo a minha interface, e eu posso usar isso para qualquer coisa. Tenho aqui uma máquina Okuma, eu tenho uma laser, tenho uma desktop metal, tenho uma balança, e o que me preocupa é que a única que está vermelha é a máquina de chopp. Vermelho não é bom. A máquina de chopp está parada. E agora? Pode ser a máquina de chopp, obviamente fazendo uma analogia,
como pode ser uma máquina. Pode ser uma injetora, pode ser uma estação de pintura, pode ser uma estação de solda, eu não sei o que tem na empresa de vocês. O que eu estou dizendo para vocês é que esses dados eles podem ser coletados, eles podem ser analisados, e isso pode transformar em tecnologia, em inteligência industrial, que é o que a gente está falando desde cedo. Aqui eu tenho um exemplo de outras coisas que eu estou apontando nesse processo. Mobilidade. Eu quero enxergar, por exemplo, enxergar a ordem de produção, chamo as ordens que eu quero enxergar, que está produzindo, que está em setup. Mas a grande sacada de tudo isso, obviamente, é poder ter mobilidade em todo e qualquer lugar na palma da mão. De novo, isso não é novidade. A novidade é o que nós conseguimos fazer de 2017 para cá, de 2016 para cá, de fazer com que o mesmo dispositivo que já existia naquela época, em termos de smartphone, faça hoje muito mais coisas, porque o software que está embutido é o que está resolvendo o problema. Eu também vou ter visibilidade. Por que visibilidade? É a necessidade de enxergar o processo, de enxergar a minha fábrica, enxergar efetivamente o que está acontecendo agora. E transparência. Transparência no processo. Eu sei que eu não vou conseguir cumprir o prazo se eu não mudar as coisas. Eu sei agora. Eu tenho o poder de decidir onde atuar. E se eu integro isso com o meu sistema de programação, digamos assim, de sequenciamento de produção, eu consigo saber para que caminho eu tenho que ir. E se eu tenho que fazer uma alteração na engenharia, eu consigo dar passos para trás, como eu convidei vocês lá no começo. Está tudo interligado, tudo conectado. Aqui eu tenho um belo exemplo de que está literalmente na palma da mão. Seja num coletor, seja uma ferramenta de coleta, seja no smartphone, seja num tablet, seja num computador, no navegador, numa televisão, sei lá, qualquer dispositivo que você tenha, você pode, porque o sistema ele se adapta a essas possibilidades. Essa é a grande sacada. E aí, eu fiz todo um esforço de engenharia, de simulação, de planejamento de produção, e aí, em algum momento, eu tenho que programar o que vai para a fábrica. Então, eu fiz todo um esforço para trás, e agora eu preciso prever o que vai acontecer, eu preciso prever o futuro, eu tenho que saber se o que eu fiz para colocar na máquina está certo. E agora eu vou mostrar para vocês o que nós chamamos de validação digital, que seria a extensão de ferramentas CAN, de ferramentas de programação, que é a possibilidade de eu simular exatamente o que está acontecendo na minha máquina. E eu trago para vocês agora um novo produto, que é o NC Simul. Esse produto ele tem a capacidade de simular, otimizar processos, otimizar caminhos de ferramenta, otimizar sequenciamento de ferramenta, otimizar os caminhos que essa ferramenta percorre através de uma interface, fazendo uma análise lógica daquilo que eu programei na minha solução CAN. Eu estou dando um passo à frente. Eu estou dando um passo à frente de prever exatamente, por exemplo, qual o impacto de eu mexer uma coordenada, um fator de segurança nessa peça, quanto que isso faz eu ganhar de tempo, se sim ou se não. E uma coisa que sempre foi solicitada, a possibilidade de simular um código já existente. Eu tenho um processo que eu fiz há um ano atrás, eu não quero reprogramar ele, eu só imputo ele, simulo ele, e eu sei exatamente como ele vai acontecer na minha máquina. Isso é validação digital. É enxergar exatamente o que vai acontecer na máquina enquanto ela está produzindo. A máquina tem que produzir. 24/7 ou do turno que você efetivamente coloca ela para trabalhar. Aqui um outro exemplo de otimização, como eu disse anteriormente. Eu tenho o tempo de usinagem ali, que está em cerca de 10 minutos. E eu vou fazer uma otimização, pedir para que essa solução faça uma otimização de processos, e através dessa otimização ele vai verificar ferramentas, caminho de ferramenta, aproximação, fator de segurança, aceleração de eixos, e N coisas mais técnicas, que vai fazer com que essa otimização eu tenha para 8 minutos. Uma redução de tempo. Eu estou otimizando o que já estava otimizado. E se você quer ser mais competitivo, olha para o que você está fazendo e pense, por que não otimizar? Não, mas já está otimizado, sempre fiz assim. Ok, por que não? Não, mas eu estou com produção baixa. É mais barato hoje você fazer mais rápido, deixar a máquina desligada, fora da tomada, do que fazer mais ou menos porque a tua carga máquina não está tão grande. Pode fazer a conta, é mais barato. Com consumo de energia, consumo operacional é muito mais barato. E a gente consegue chegar também em simulações muito mais complexas, onde antes eram mais complicadas de serem visualizadas, basicamente porque eu consigo calcular exatamente o que está acontecendo na máquina, baseado naquilo que a minha solução CAN já geriu de programação, já geriu de código e assim por diante. Então, eu estou falando de validação digital, e eu poderia chamar isso de simulador. E é um simulador.
Você pode, mas isso é um simulador. Você pode olhar ele como simulador, você pode olhar ele como uma ferramenta que te ajuda a validar digitalmente o que vai acontecer na tua máquina. Enquanto eu estou fazendo isso agora com vocês, a máquina está produzindo, fazendo peça, injetando peça. Nesse caso aqui, para usinagem. Então, falar em validação digital é falar do processo. E também a questão de, obviamente, poder fazer inspeção de qualidade nesse processo. E baseado nisso, baseado em validação digital, eu quero também trazer uma notícia. O Luiz hoje já nos apresentou parceiros de mercado. Eu também quero fazer, não mostrar um novo parceiro de mercado, é um parceiro de longa data, mas mostrar uma solução nova. Nós entendemos que ter inteligência industrial é trabalhar com as melhores ferramentas para cada modelo de negócio. Essa é a necessidade. Trabalhar com as melhores ferramentas para cada modelo de negócio é o que faz com que você seja mais produtivo. Então, há muitos e muitos anos, nós trabalhamos, revendemos, implantamos um software chamado EdCAM, que é uma solução para usinagem de produção, modelos sólidos, ou seja, tem um segmento específico que é realmente por quem está brigando por cada segundo. Baseado numa necessidade de mercado, em Joinville, um dos maiores mercados do Brasil, como um polo de ferramentarias, nós entendemos que existia uma lacuna de mercado e era necessário ter um software, uma solução que fosse específica para o mercado de moldes e matrizes, e por isso nós trouxemos para o Brasil o WorkNC. O que eu vou mostrar para vocês agora é que, novamente, a gente está sempre se reinventando. Prova disso, nós temos aqui uma impressora 3D de metal que ocupa ali um espaço de 1 metro quadrado. Nós estamos se reinventando a todo momento para poder trazer melhores soluções para os nossos clientes, soluções específicas para cada regra de negócio. E por isso a gente entendeu que existe uma necessidade diferente na usinagem de madeira. Conseguimos fazer muita coisa com a EdCAM, mas a usinagem de madeira é diferente da usinagem de metal. São necessidades diferentes, são especificações diferentes, são máquinas diferentes, é específico. E por isso estou dizendo para vocês agora que a gente traz para o Brasil uma solução chamada AlphaCAM, do mesmo parceiro de longa data nosso, que é a Vero Software, do EdCAM, do WorkNC, mas é mais uma solução voltada na regra de negócio da usinagem de madeira. Ou seja, se você tem um processo de usinagem de madeira e você não tinha uma solução, não tinha quem te atendesse, ou você necessariamente não sabia para onde caminhar e como otimizar os seus processos, agora você já sabe. Em resumo, a gente fecha com uma, digamos assim, uma linha do tempo, onde a gente tinha o EdCAM para usinagem de produção, onde nós trouxemos o WorkNC para usinagem de moldes e matrizes, e onde agora a gente preenche mais uma lacuna de mercado, software específico para isso, para esse potencial de cliente, que é a usinagem de madeira com AlphaCAM. Então é bacana falar desses novos parceiros, porque basicamente a gente a cada ano, de novo, estamos também nos transformando, nos reinventando para poder prover melhores soluções. E agora eu quero fazer com vocês uma breve recapitulação do que nós vimos aqui hoje, porque a gente viu bastante coisa efetivamente, é bastante conteúdo. Quando a gente começou vendo plataforma. E vocês vão perceber que tudo fala de conexão. A possibilidade que eu tenho de enxergar isso debaixo de um mesmo guarda-chuva, todo mundo trabalhar de maneira conectada, todo mundo trabalhar sabendo exatamente o que está acontecendo, todo mundo trabalhar de uma maneira uniforme dentro de uma mesma plataforma, com validação digital, com manufatura digital, com inteligência digital e assim por diante. Depois nós vimos um caso brilhante. Quem é que já tinha pensado num robô para pintar casco de navio? Levanta a mão. Não, né? Isso aí de Joinville. Isso é muito bacana. Depois a gente viu, aqui nesse caso, a necessidade e o diferencial quando eu simulo os meus processos, quando eu valido. Ele citou ontem para nós a complexidade desse teste. Sair com um robô daqui para o meio do nada, no meio da água, e não funcionar, porque a peça quebrou, porque não deu certo, porque não segurou. Então, isso pode acontecer? Pode, mas a gente viu basicamente como através da validação de projeto você pode efetivamente poder ganhar muito tempo, reduzir o teu custo, reduzir o teu prazo, reduzir o teu número de protótipo e, obviamente, entregar com custo menor, margem maior e ser um fornecedor mais competitivo.
Depois nós vimos a questão de análise topológica, né, a evolução daquele trabalho, onde efetivamente eu posso agora, através dos sistemas, pedir que eles me dêem a melhor forma. Eu já fiz isso funcionar, mas eu preciso fazer isso funcionar melhor. Precisa pesar menos, precisa custar menos, menos transporte, menos dados de fabricação. Então o Luiz nos mostrou como isso funcionou, basicamente. E aí deu a grande manchete, que é uma coisa muito legal de novos parceiros da SKA, tanto para impressão de metal quanto para impressão de plástico, que é a Desktop Metal, que está aqui presente conosco, e a HP, como novos parceiros de negócio. Parceiros de negócio que têm a mesma visão que nós temos, e por isso nós estamos agrupados a eles, que é prover as melhores tecnologias baseadas em cada regra de negócio. Se impressão de plástico não te atende, hoje você tem impressão de metal acessível, prática, amigável. Depois nós vimos também brilhantes casos de como aplicar isso, e aí faz todo sentido quando eu saí de uma visão conceitual, que a impressão é legal, mas eu fui para a prática, onde Rodolfo citou vários e vários casos de reduções de custo expressivas. Ninguém está falando que custava R$2 e agora custou 1. Dependendo da proporção, já seria bastante. 1 milhão de peças custa muito. Mas ele nos mostrou muitos exemplos, vários e vários exemplos, de talvez se a tua preocupação não é tempo e é o custo, vai te ajudar. Se você tem tempo sobrando, mas você precisa reduzir o custo, também vai te ajudar. Se o teu custo está legal, a tua margem está legal, mas você está ferrado no tempo, vai te ajudar. Ou seja, nós vimos como transformar isso e a aplicação disso agora também com uma nova tecnologia de impressão de metal. E aí nós vimos também a possibilidade de criar o nosso próprio sistema de gestão, onde eu estou configurando, porque é responsível, porque é mobile, porque é acessível, porque trabalha de uma maneira muito mais integrada, onde eu pude, em tese, entender e mostrar para vocês como nós estamos mudando, como o software está dominando o hardware, porque eu tenho o mesmo hardware de um ano atrás, no caso dos coletores, mas ele deixou de ser um coletor, ele passou basicamente a ser uma ferramenta de comunicação da empresa. E aí, quando vocês chegaram, existia um credenciamento. E existia um brinquedo lá, né? A foto, ficar acenando. O que é isso, gente? É uma ferramenta de inteligência que nós conseguimos conectar. É uma ferramenta de um videogame. Mas por que não trabalhar para a indústria? Por que não? De novo, o hardware, aquele hardware que viu ali, que tira foto, que é um retângulo, é uma ferramenta de videogame. E a gente fez ela funcionar como uma ferramenta de credenciamento. Por quê? O software dominou o hardware. O hardware é o mesmo. O que dominou foi o que nós conseguimos fazer com isso. E aí tinha aqui uma brincadeira para vocês, uma analogia. Isso aqui para mostrar para vocês que uma ferramenta acessível, uma ferramenta de mercado, pode fazer a diferença se você tiver as melhores soluções empregadas. E a gente fez algumas contas de pessoas que se inscreveram, de pessoas que estavam sorrindo, de pessoas que usam óculos, de pessoas que tiraram a foto, não tiraram a foto. Ou seja, vocês foram cobaias de uma coleta de dados. O que a gente vai fazer com isso, obviamente, é uma analogia. Mas se eu precisasse tomar uma decisão, será que ano que vem eu tenho que aumentar o tamanho da tela porque tem muita gente usando óculos? Acho que não, né? Será? Mas 25% do meu público usa óculos. Ou seja, enquanto vocês estavam apenas se credenciando, nós estávamos coletando dados e transformando isso em ferramenta de análise. Vocês foram prova de que, com sistemas certos, com soluções certas, eu consigo fazer uma ferramenta de mercado se transformar em uma ferramenta poderosa de análise de requisitos, de necessidades, de planejamento e assim por diante.